Fala, meus companheiros, minhas companheiras, paz seja com todos. Hoje eu tenho a mensagem de Jesus, tá? Da série Jesus para você, né? Neste dia, só que antes de nós iniciarmos a mensagem, tá? Da série Jesus de hoje, vamos orar, né? Fazer a nossa primeira oração do dia. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por ar que respiramos, Deus, nosso deitar e levantar, porque o Senhor permitiu. Muito obrigado pelas coisas que o Senhor fez semana passada e que o Senhor já vem te agradecer pela semana que já entra, né? A partir de hoje, que seja uma semana maravilhosa, Deus, de notícias boas, coisas boas, né? Que aconteçam nas nossas vidas. Perdoe nossos pecados, Deus, nos dá vitória, Deus. Que nós venhamos reconhecer o Senhor como Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, como muitos não reconhecem. O próprio povo do Senhor mesmo não reconheceu. Mas que nós venhamos e aquelas pessoas do mundo venham reconhecer que o Senhor é o Filho de Deus. Não pelas coisas que o Senhor faz, mas pelas coisas que o Senhor é. Muito obrigado, Deus, por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique comigo, Deus, não só hoje, mas sempre. Amém. E a mensagem que o Senhor nos deu, né? A palavra que o Senhor nos deu no dia de hoje, ela se encontra lá no Evangelho de João, tá? Conforme escreveu João, capítulo 1. E o versículo é 34, tá? Que vem dizendo assim, ó: eu vi e tenho testificado que eis é filho de Deus, que é o filho de Deus, tá? Dependendo da versão da tua Bíblia. Bom, essa mensagem aqui, né, o João Batista, ele falando para aquelas pessoas onde ele pregava, né, lá no deserto, ganhava almas para o reino, né? Que as pessoas, ele falava de cruz, as pessoas se arrependiam, né, e era batizado. E a pessoa queria ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura, né? Deixar de ser uma criatura, mas ser um filho de Deus. Só que muitas pessoas, né, ali pensavam que o João Batista, por estar fazendo aquilo dali, ele era alguns profetas que perguntaram para ele quem ele era pelas coisas que ele fazia, né? Que ele, lá no deserto lá, que ele falava, ao testemunho que ele dava, que ele falava. Aí o João, né, o João Batista, ele falou: não sou dos profetas, pensaram que ele era Elias, era Moisés, um dos profetas passados. E chegaram a pensar até que ele era o Cristo. Mas falaram: o que você é? Se você que João Batista falou que ele não era Cristo, não era Jesus Cristo, não era nenhum dos profetas passados. Aí perguntaram o que ele era. Ele: eu sou só uma voz que clama no deserto para endireitar o caminho do Senhor. Que era o que os profetas passados falavam, igual Isaías, pensaram que ele era Isaías. E aí ele falou que ele batizava com água, mas ia vir um que ia batizar com o Espírito Santo. Ia vir após dele. Antes de mim, eu não sou digno de desatar as correntes da sandália. Aqui já falando de Jesus, João Batista. Que ia vir a pessoa que o João Batista só estava preparando o caminho, né, dando começo para vir o Filho do Homem, né, que é o Jesus Cristo. Ele estava só dando começo. Igual a gente aqui estamos falando da palavra, né, de Jesus, pregando, né, aí afora, falando do reino, até que o Senhor Jesus venha e rebata a igreja, né?
aquelas pessoas que for santificada, né, que tiver em santificação aqui, que tiver preparado, né, Deus vai tomar para si, Jesus Cristo vai vir, vai levar lá para o céu, mas aqueles que estiver preparado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ser transformado. E era o que João Batista ele fazia lá no deserto, aquelas pessoas. Só que não para Jesus arrebatar, mas para Jesus ele ele fazer o propósito dele, né? O chamado dele aqui na terra, igual o João Batista ele teve o chamado de Deus. Ele era um profeta de Deus, só que não queria ser chamado, né, comparado a um profeta, mas ele é um profeta igual nós, não podemos ser comparados, mas nós estamos aqui sendo boca de Deus aqui na terra, somos profeta também, pequeno Cristo aqui na terra. E João Batista ele sabia que ele ia vir após mim, mas que era primeiro do que ele, que já estava no céu, que era Jesus Cristo, né? Ele já estava já no céu. Já existia, antes de João Batista existir, Jesus já existia, Jesus já estava lá. Ele vai vir aqui, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo, que veio para tirar o pecado do mundo, para salvar todos nós pecadores. E ele, João Batista, ele sabia só de ouvir falar, que ele tinha fé na crença dele, no pessoal dele, né? O que Deus tinha passado para ele, ele confiava, ele tinha fé que Jesus ia vir. É o que nós temos que ter fé. Muitas pessoas estão desanimadas, não acreditando, mas tenha fé, Jesus Cristo vai vir, Jesus voltará, vai buscar a igreja, está próximo a vinda dele. E aqui não demorou muito, foi o que aconteceu. Jesus Cristo estava próximo de vir à terra para descer. O verbo vivo que desceu do céu. E naquele pouquinho tempo ali, Jesus Cristo ele apareceu. Lá no meio, Jesus Cristo apareceu. E João Batista ele viu com os olhos dele. Ele viu que ali era o Cristo, era o Messias, né? O enviado de Deus, conforme Deus tinha falado, que ia vir Jesus Cristo. E João Batista ele viu, porque igual Jó. Jó ele tinha uma crença, ele acreditava em Deus, mas ele só foi ter certeza depois que aconteceu um milagre na vida dele. Aí ele, agora meus olhos contemplam. Agora meus olhos veem, ele sabia só de ouvir falar. Muita gente conhece de Jesus só de ouvir falar. Conhece de Deus só de ouvir falar, mas não tem experiência com ele. Só depois que passa numa experiência que aí acredita. Mesmo, aí tem fé, tem certeza que ele é o Deus. Ele é Deus que operou essa maravilha, fez esse milagre, esse prodígio. Jesus Cristo ele fez isso porque curou, porque abriu uma porta de emprego, porque aconteceu isso, aquilo, aí vê. Mas nós temos que reconhecer ele não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Era igual os discípulos, andava com ele, seguia ele, Jesus Cristo, mas não pelo que ele fazia. Muita multidão, né? Muita gente aí vai pelo que ele faz, pelo que ele fazia. Naquela época, a multidão, o povo muito ali era com interesse, mas nós não podemos com interesse. Jesus não trabalha com isso, Deus não gosta disso. Nós temos que ir com ele porque sabe que ele é. É o nome que está todo sobrenome, no céu, na terra, debaixo da terra. Que ele é o mesmo hoje, mesmo amanhã, eternamente. Que ele é o nosso Salvador. Veio para salvar, não veio para condenar. Eu não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, para salvar os pecadores. Foi o que o João Batista ele fez naquela época, antes de Jesus Cristo vir. Ele foi falando, né, da cruz, para a pessoa se arrepender, para poder, né, se voltar ao Senhor Jesus Cristo. Não era para o mal. Muita gente tem medo de falar de cruz, mas tem que falar de cruz. João Batista falava de cruz. Jesus Cristo falou muito de cruz, falou para você
pra gente pegar, pegue a sua cruz e siga. Entendeu? Sem cruz não tem como ser salvo. Não tem transformação, não tem mudança. Tem que ouvir de cruz, nós temos que falar de cruz. É o momento, é a hora. Jesus falou que nós temos que pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo. É chegado, né, a hora. Então, ali, o João Batista, né, que batizava, era João Batista que batizava, mas ele não só falava, ele clamava no deserto. O que nós temos que fazer? Clamar. Não é só nas nossas orações, não, mas falar. Falar alto nas orações, a gente tem que falar alto, mas temos que falar de Jesus Cristo, não envergonhar de Jesus Cristo, não envergonhe do Evangelho de Cristo, igual João Paulo não, o João Batista não envergonhava, igual o apóstolo Paulo não se envergonhava do Evangelho de Cristo, falava. A palavra do Senhor fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo, era o que acontecia, imediatamente ali. A pessoa crê no Senhor Jesus Cristo e era batizado nas águas, era salvo. Porque primeiro você tem que crer. Você crendo no Senhor Jesus Cristo, automaticamente vai ser salvo, não precisa ser batizado. Mas você sendo batizado só está cumprindo um mandamento de Cristo. Porque todo aquele que for batizado será salvo. Mas quem não crê, se você não crê, não adianta, que não tem salvação, não crê no Senhor Jesus Cristo e não for batizado, já está condenado. Então João Batista ele ouvia só de falar, mas quando Jesus apareceu para ele viu que era Jesus. Eu não conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse sobre aquele que vieste em espírito, que repousar, que batizava com o Espírito Santo. Ele não conhecia, mas o que mandou ele batizar com água, que era Deus, falou que havia um Espírito Santo que ia pousar, e esse que ia ser batizado com o Espírito Santo. E aqui nesse versículo vem falando, 34, que é o nosso, vem testificar porque este é o Filho de Deus. Então ele tem testemunhado, comprovado, tem visto que aquele era o Filho de Deus. Jesus Cristo estava ali, ele viu, teve certeza que aquele era o Filho de Deus. E Jesus ali não estava operando milagre, mas ele olhou e viu que aquele dali era a pessoa que Deus tinha falado que ia vir ao mundo. Que por um homem entrou pecado no mundo. Mas a palavra do Senhor fala que Deus ia mandar outro que ia vir tirar o pecado do mundo. Então ali, João Batista ele ficou todo surpreso, lisonjeado. Igual quando foi batizar Jesus, eu que tinha que ser batizado pelo Senhor. O Senhor quer que eu batize? O Senhor, porque para cumprir o que estava escrito nas Escrituras. Ele tinha que ser batizado também, porque Deus falou que tinha que ser batizado. Então, quando Deus fala, nós temos que cumprir as coisas. Então, João Batista, ele cumpriu o propósito dele no tempo dele ali, que Deus falou, até Jesus vir. É o que nós temos que cumprir, o nosso propósito aqui na Terra, a nossa missão, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, a todas as pessoas, em tudo que é canto, pregar, falar sobre o reino. Fazer o que João Batista estava falando, sobre se batizar, a pessoa ser batizada. E a pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que está acamada, aquela pessoa que está no mundo, aquela pessoa que não conhece a Jesus. Tem que falar, porque João Batista falou que havia um que ele não ia reconhecer, que era o povo o judeu, né? O judeu, muitos até hoje não reconhecem Jesus Cristo como veio à terra. Mas Jesus Cristo veio e voltará para buscar a igreja em nome de Jesus. Mas eles não acreditavam. Não tem fé, então tenha fé. Acredite no Senhor Jesus Cristo. João Batista acreditou em Deus até Jesus Cristo vir. E ele depois, João Batista deixou aquela missão para
para Jesus. Jesus fazer, passou, né, o bastão. Aí Jesus veio, né, fazer a missão que Deus mandou para ele. Então João Batista ele testificou, ele teve testemunho, ele viu, comprovou, testemunhou que aquele era o Filho de Deus, que nós viemos testemunhar, falar, ver. E nós vamos ver Jesus Cristo face a face em nome de Jesus quando a gente for arrebatado, né? A gente subir. Que Jesus falou que quando Jesus partiu, ele falou: não deixarei órfão. Há muitas moradas. Preparei lugares para vocês. Para nós, está preparada a casa. Jesus está preparando para vir e levar a gente para lá. Então, João Batista, antes de ver, ele já testemunhava, já falava de Jesus. Antes da gente ver Jesus, nós temos que falar de Jesus. Não se canse de falar de Jesus. Não se canse de pregar, tá? De falar do reino. Tá? Os que estão firmes no Senhor Jesus Cristo, né, vai até o final. E as pessoas aqui foi até o final. João Batista foi até o final da vida dele, falando do reino. Morreu porque pregava do reino. Muitos vão morrer, vão ser ceifados, vão partir. Mas João Batista, o apóstolo Paulo falou: viver é Cristo, morrer é ganho, morrer é lucro. Então continue pregando, falando. Porque Jesus falou: muitos vão odiar por causa da palavra, por causa de Cristo. Porque se você tem que estranhar logo, se o mundo te ama, né, é porque tem algo errado. Porque Jesus falou que nós ia ser odiados pelo mundo por causa da palavra de Deus, por causa da palavra de Jesus. Que muitos se convertem, mas muitos são contra, muitos ia fazer igual crucificaram Jesus, porque fazia só o bem. Vai ser assim, muitos vão tacar pedra, vão nos criticar porque a gente está fazendo bem, mas Jesus falou: tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então se Jesus venceu o mundo, né, passou tantas coisas aqui, venceu, nós venceremos em Cristo Jesus, em nome de Jesus, tá? O Filho de Deus ressuscitou e vai voltar para buscar a todos nós, né? Glória a Deus.